Olá, vamos falar para vocês, explicar sobre baixas das negativações dos órgãos, destes órgãos. Vou falar destes órgãos, porque tem mais órgãos, tem mais negativações em outras coisas, porém tem muitos casos, inclusive a maioria dos casos, quando da baixa tira as negativações destes órgãos, em muitos casos, resolve a vida financeira da pessoa. Para ela limpar o nome, CPF ou CNPJ, isso é, pessoa física, CPF, pessoa jurídica, CNPJ, qualquer tipo de CNPJ, qualquer tipo de empresa, é o mesmo processo. Então as pessoas estão lá negativadas. As negativações que contam são as dos últimos 5 anos. Qualquer negativação que tiver nestes órgãos dos últimos 5 anos, elas prescreveram. Então não precisa você se preocupar com elas, porque prescreveu, ela vai sair deles, que é o Serasa, SPC Brasil, SCPC Boa Vista. Lembrando que o SPC Brasil e o SPC Boa Vista são 2 órgãos diferentes. Muita gente confunde que é um só, tá? Mas é SPC Brasil e SCPC Boa Vista, é outro. Cartórios em todo o Brasil, e tem casos que pessoas têm cheques extraviados, que também quando você faz a consulta, aparece no Serasa, SPC, esses órgãos. A baixa, quando a gente dá baixa, através de uma ação judicial, uma liminar, ela vai tirar as restrições de todos esses órgãos. Serasa, SPC Brasil, SCPC Boa Vista, cartórios em todo o Brasil, cheques que aparecem nesses órgãos, vai sair também. Então lá nada consta nesses órgãos. Eu estou falando aqui de negativações que foram feitas, de cartões de crédito, dívidas de banco, dívidas que as pessoas contraem em algum lugar, que vão nesses órgãos. Se é uma ação judicial que alguém entrou para fazer uma cobrança para você, com uma ação judicial, tipo penhora de bens, como pessoa que fez uma ação de penhora de um carro que está com as prestações atrasadas, que está em qualquer vara do Brasil, de qualquer fórum, ou de uma moto, ou de uma casa, essas ações judiciárias de penhoras, elas não têm nada a ver com essas restrições. A ação de penhora só sai se você fizer outra negociação com assessoria jurídica, onde foi a pessoa entrou com aquela ação contra você. Dá para fazer, mas é outro serviço. Não tem problema, qualquer coisa dá para fazer, mas só que esse é outro serviço. Eu estou falando aqui de pessoas que só estão com restrição, sem ação judicial, no Serasa, SPC, SCPC, cartórios e cheques que eventualmente tenham nesses órgãos. Aí tem que falar mais uma coisa sobre cheque. Tem cheques que voltaram por algum motivo, a linha 11, 12, 13, 21, seja lá o que for, e voltaram, foi registrado, está aparecendo no Bacen, no Banco Central. Então, não vão sair do Bacen. Eles vão sair do Serasa, do SPC, SCPC. E se alguém falar o contrário, essa pessoa está passando uma falsa propaganda. É como também falar que limpa nome em 24 horas, 48 horas. Isso não existe. Como falar que alguém pontua o score de alguém. Não é assim, ninguém pontua o score. O score quem pontua é o mercado financeiro. Para pontuar o score, junto ao mercado financeiro, o que ocorre é que quando a gente dá baixa das suas restrições em todos os órgãos, que cumpre a ação judicial de todos os órgãos, o seu nome fica limpo. Na mesma ação, a gente pode pedir na mesma ação, é o mesmo preço para fazer, e o juiz vai emitir uma ordem judicial
para as empresas fazerem isso, tirar os apontamentos. Quando elas negativaram o seu nome, elas apontaram para o mercado financeiro que você que eu falo, homem ou mulher no singular, é um mal ou uma má pagadora. Então eles apontaram para o mercado financeiro isso. Quando a gente tira os apontamentos através de uma ação judicial, com a ordem judicial cumprida, ela vai cumprir tirar os apontamentos. Então é por isso que o seu crédito atualiza, seu score atualiza e pontua seu score. Mas quem pontua o score é o mercado financeiro, não somos nós. É que por lei eles vão ter que tirar os apontamentos. Seu nome limpou, então vai pontuar o score. Mas se alguém falar também que trabalha no Serasa, no SPC, Bacen, em qualquer lugar e que pontua score, é falsa propaganda. Porque score não é ninguém que pontua, é o mercado financeiro. Na mesma ação, a gente pede a blindagem do documento, né, do CPF ou do CNPJ, das restrições que foram dadas baixa, certo? Não tem como blindar um documento para futuras transações financeiras. Isso também não existe. A blindagem é daqueles documentos que foram dados baixa. Cabe na mesma ação, por isso que é feita a blindagem. Para quê? Você tirou as restrições de uma empresa que lhe protestou, ela pode ver lá e vir lhe reprotestar de novo, aquela mesma empresa com quem você contraiu aquele protesto, aquela dívida que ela lhe protestou. E por que a nossa ação dá baixa? Porque as cobranças que todas essas empresas financeiras fazem são cobranças indevidas. O juro, por lei, só podia ser de 1% ao mês. Eles cobram em média de 280% a 320% agora, atualmente, de juros, correções e moras diárias. Se você olhar, hoje é um preço, amanhã é outro. Então isso é contra a lei, é contra o Código Civil Brasileiro, a Constituição Brasileira e o Código do Consumidor. É por isso que a nossa ação é legítima e a gente ganha. O prazo para cumprir uma ação dessa, de todos os órgãos, vou repetir, Serasa, SPC Brasil, SCPC Boa Vista, cartórios em todo o Brasil, é de 30 a 60 dias úteis. Isso é um prazo muito bom. As pessoas às vezes colocam lá que cumprem 30 dias. Porém, se der qualquer coisinha no meio do caminho, tiver que fazer uma revisão, pedir revisão, porque está demorando aquela ação a cumprir, porque se ela cumpre no Serasa, mas não cumpriu no SPC, não cumpriu no SCPC, não está limpo o seu nome. Ele só está limpo quando ela cumprir em todos os órgãos. Entendam isso. Por isso que o prazo de 30 a 60 dias úteis é um prazo ótimo para qualquer pessoa que está dando entrada para limpar seu nome. Ok? Quero deixar bem explicado isso. Outra coisa que eu quero deixar bem explicado, que ninguém, a nossa instituição, que é uma das maiores do Brasil, né? A empresa de consultoria de crédito, com advogados, uma das maiores instituições do Brasil, somos uma associação, aqui em São Paulo, mas é uma das maiores do Brasil. Ninguém, qualquer instituição, se alguém está fazendo o processo para você e vai garantir que mesmo seu score vai pontuar tudo, que você vai ter crédito de qualquer valor, não é com nós, não podemos garantir isso. Nós garantimos que o seu nome fica limpo, seu score pontua sim, porque é tirado os apontamentos, seu nome está limpo, ele vai pontuar, faz a blindagem, esse é o nosso serviço jurídico. Quanto às operações financeiras, quanto o mercado vai dar de crédito para qualquer financiamento, qualquer propósito seu, isso é uma coisa de simulação de crédito com o mercado financeiro e com a instituição que você está fazendo. Cada instituição é uma coisa. Então nós não sabemos e nem podemos garantir isso. E se alguém garantir ou falar isso, é uma propaganda enganosa, tá? Porque não tem, e essa não é a nossa área que nós estamos trabalhando. Nós estamos aqui fazendo esse serviço. Estamos falando especificamente de pessoas que estão com essas restrições
que para elas fazer esses órgãos é importante. Pessoas que têm dívida de 5 a 100 mil, 200, 500 mil, 1 milhão de reais, assim, tudo isso, para elas interessa fazer essa ação, né? Ou que tem mais de 1 milhão, porque tem muitos que têm dívida muito mais acima do que 1 milhão de reais. Outros têm a média de dívida de quase todo mundo é de 100 mil para cima, porque elas vêm corrigidas, com juros, correções e mora de todos os dias de atraso, com esse juro absurdo que eles cobram, então as dívidas viram uma bola de neve. Às vezes a pessoa tem 5 mil de dívida, quando vai ver a dívida corrigida está em 50 mil, né? Então só compensa para pessoas que têm de 5 mil para cima, né? Porque quem tem de 5 mil para baixo, tem casos que compensa, porque ela tira, mas tira os apontamentos. Se você for fazer qualquer negociação com qualquer instituição, eles vão falar que você deve 50, mas você paga 5, paga 2, paga 1, paga quanto for, que eles vão tirar as suas restrições. Ok, eles vão tirar as restrições, mas eles vão apontar para o mercado financeiro assim, que você negociou a dívida, que você não pagou a dívida, que você negociou. Ele só coloca se você pagou a dívida, se você pagar o valor que eles pedirem, com juros, correções monetárias e moras de todos os dias em atraso. Você faz uma simulação hoje para pagar a dívida, é um preço, amanhã é outro. Vai lá e paga à vista. Do contrário, qualquer valor que você negociar, eles vão falar que você não pagou a dívida, que você negociou. Nunca mais você tem crédito naquela instituição. Nunca mais. E também no mercado financeiro não. Porque eles não tiram os apontamentos que eles fizeram negativo. Você vai ficar com o nome limpo, mas sem nenhum crédito. Porque eles vão falar que você é mal pagador, mal pagadora. Porque você não pagou a integral. E eles têm a obrigação de lhe informar isso. Pode ligar para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, qualquer banco, qualquer gerente de qualquer instituição. Eles sabem disso, é lei, eles têm obrigações de lhe informar isso. Que se você não pagar o valor total à vista, você não pagou a dívida, você negociou. Então lá você não tem crédito nunca mais, e para o mercado financeiro eles vão apontar como mal pagador. Não importa o valor que você negociar. Se eles falarem 10 mil, você pagar 9, você negociou. Assim que funciona. E na ação não. Nós tiramos tudo, é lei, tiramos via judicial, então eles são obrigados a tirar os apontamentos, você fica sem a dívida dos apontamentos. Isso que compensa entrar com a ação judicial. Muitas vezes não compensa você negociar por isso, mesmo a quantia sendo pouca. Por quê? Você fica com o nome limpo, mas sem crédito nenhum. Então é a mesma coisa que você não ter limpado o nome, ok? Essa é a verdade, nua e crua. Todos os serviços nossos, toda a nossa informação são feitas com ética, honestidade, transparência, e tudo que nós fazemos ou nós falamos, nós damos 100% de garantia. Nós não pegamos nenhum serviço que nós não possamos dar 100% de garantia. Claro, em contrato com todas as cláusulas, né? Mas nós só pegamos no serviço quando nós sabemos, dá para 100% de garantia. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado antes. Não dá para pegar um serviço, qualquer que for, sem antes ter as consultas dos órgãos, para ver realmente o que tem lá nos últimos 5 anos. E aí sim dá uma posição e qual a melhor opção para limpar o nome. Isso é, CPF ou CNPJ. Tá bem? Espero que vocês tenham entendido, estou falando muito claro, com muita sinceridade, tá bom? Porque é assim que é mesmo. Não adianta você se iludir com qualquer falsa ilusão. Ou eu te dar uma falsa ilusão. Fala, limpa em 24 horas, 48 horas, um mês. Não. O ideal é você esperar de 30 a 60 dias mesmo. Tá? É o prazo correto. E cada processo tem que ver antes. Não adianta você pedir quanto é, falar quanto é para limpar o nome. Como vão falar quanto é sem saber o que tem que fazer? Não dá para uma instituição séria, um profissional, liberal ou qualquer que for, dar preço de um serviço ou honorários, no nosso caso, que é jurídico, de uma coisa que a gente não sabe o que fazer. Tem que ter os dados, você tem que ter uma consulta do Serasa, do SPC, para a gente ver o que tem dos últimos 5 anos.
Só então dá para a gente falar. É claro que o preço para fazer esse serviço não é um preço absurdo, é um preço que cabe na vida financeira. No nosso caso, nós temos todos os planos, faz até 18 vezes no cartão de crédito, né? Fazemos o menor preço possível para qualquer pessoa, mas primeiro tem que analisar. Cada caso é um caso. Vocês precisam entender isso, tá bom? Não é má vontade nossa, que é ética, é profissionalismo, é seriedade. Não dá para dar preço sem saber o que tem para fazer. Como a pessoa já entra em contato, já fala, quanto fica? Como vai dar? Quem dá preço de uma coisa sem ver, ele está agindo de má fé, não pode estar agindo de boa fé. Ninguém dá preço de um serviço sem saber o que vai fazer. Nem imagina a área jurídica, que é a vida, o nome da pessoa, a vida financeira da pessoa. Nem um médico vai dar preço sem antes fazer os diagnósticos, nem um dentista, nem um empregado, ninguém no mundo, um pedreiro não vai dar preço sem saber o que vai fazer. E se ele der, não faz, porque a pessoa que dá preço de uma coisa sem saber o que vai fazer, ela não pode estar agindo de boa fé, tá bom? Deixa um abraço, até mais, desculpa qualquer coisa, esse vídeo eu estou fazendo de um celular, aqui no cantinho do meu escritório, mas isso dá para vocês entenderem bem, tá? Não tem aqui muita etiqueta, muita coisa, estou fazendo muito simples, mas numa linguagem que qualquer um entende, e mesmo porque eu também sou uma pessoa simples, igual qualquer pessoa do mundo. Tchau, até mais, um abraço a todos.